Beleza, então vamos lá. Falar sobre improbidade administrativa. Bom, para começar, o sujeito ativo pode ser tanto um agente público, também pode ser um agente privado, mas desde que ele esteja em conjunto aqui com o agente público, ok? O sujeito passivo pode ser tanto a administração direta, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, quanto a indireta, através das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Aqui também pode ser as entidades que recebem dinheiro público. Então tem dois tipos aqui nas entidades que a lei trouxe, que são o seguinte, ó. A primeira é para aquelas entidades que têm mais de 50% do seu capital social usando dinheiro público. Então, nesse caso, ela vai responder integralmente com o seu capital total, ok? As entidades que têm menos de 50% do seu capital com dinheiro público, ela vai responder somente com a parte do capital público. As condutas, as condutas podem ser comissiva por ação e omissiva por omissão. A representação, qualquer pessoa pode fazer uma representação. Na verdade, a pessoa deve fazer uma representação se ela tiver ciência de algum ato de improbidade administrativa, né? E ela pode fazer essa representação de forma escrita ou verbal. E aqui é vedado o anonimato. É vedado o anonimato. Essa parte é muito importante. É vedado o anonimato porque se a pessoa fizer uma representação falsa com base em mentiras, ela vai ter que ser responsabilizada. Então, por isso que é vedado o anonimato. O Ministério Público ele vai ser o titular da ação penal ou ele também pode ser o fiscal da lei. Então, ele tem essas duas funções aqui. Sempre ele vai estar atuando como nas ações de improbidade. Ou ele vai estar como titular da ação penal ou ele vai estar como fiscal da lei. Quem pode propor a ação principal é a pessoa jurídica que tiver interesse. Né? A pessoa jurídica que tiver interesse são aquelas que nós vimos lá. Pode ser da administração direta, pode ser da administração indireta ou pode ser as entidades que recebam dinheiro público. E também o Ministério Público também pode propor a ação principal. Lembrando que a ação principal ela tem um prazo de 5 anos para prescrição, então ela pode prescrever em 5 anos, só que é imprescritível o ressarcimento ao erário. Então, tudo que tratar sobre ressarcimento ao erário, ele é imprescritível. Vamos baixar aqui nas modalidades. Beleza. As modalidades. Temos 4 modalidades dos atos de improbidade administrativa. A primeira é o enriquecimento ilícito. A segunda, lesão ao erário. A terceira é atentar contra princípios. E a quarta é você não se atentar ao mínimo da alíquota, que é 2% de ISS, e assim beneficiando fiscal ou financeiramente outras empresas, né? Então funciona da seguinte maneira: as modalidades, a suspensão dos direitos políticos, a multa aplicada e a proibição de contratar. Cada uma delas vão ter suas especificações, ok? Cada uma delas você tem suas especificações. No caso do enriquecimento ilícito, a modalidade de enriquecimento ilícito, ela só pode ser aplicada no caso de dolo. E no caso enquadrado no enriquecimento ilícito, a suspensão dos seus direitos políticos pode ficar de 8 a 10 anos. A multa, 3 vezes o valor enriquecido ilicitamente. E a proibição de contratar até 10 anos com a administração pública. Não precisa comprovar o dano aqui. Tá? Só o fato de haver o enriquecimento ilícito, mesmo que não tenha dano, houve enriquecimento ilícito, já vai ter a proibição de contratar. A lesão ao erário é a única modalidade que admite culpa. É a única. Todas as outras estão com dolo. A única que admite culpa é a lesão ao erário. Então a lesão ao erário também é a única que admite dolo e culpa. Né? Então é a única que admite duplo tipo, como dolo e com culpa. A suspensão dos direitos políticos na lesão ao erário vai de 5 a 8 anos. A multa pode chegar até 2 vezes o valor da lesão ao erário causado. A proibição de contratar é até 5 anos com a administração pública, só que nesse caso, diferente de todos os outros, na lesão ao erário tem que comprovar o dano causado. Na modalidade de atentar contra os princípios, somente na modalidade dolosa, a suspensão dos direitos políticos vão de 3 a 5 anos, a multa até 100 vezes o salário e a proibição de contratar por 3 anos e também não precisa comprovar o dano causado. No mínimo da alíquota de 2% de ISS, os benefícios fiscais e financeiros, somente na modalidade dolosa. Somente na modalidade dolosa, ok?
E aqui você tem a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, a multa até 3 vezes, e aqui não tem nada sobre proibição de contratar. Essa quarta modalidade, o mínimo da alíquota de 2% de ISS, ela é mais recente. Ela é mais recente do que todas as outras. Ela veio a ser incluída justamente pela quantidade de atos de improbidade nesse sentido, né? Então, assim, os estados, eles faziam as suas, vamos dizer assim, as suas barganhas com as empresas para elas poderem ir para cada estado e assim gerar uma renda maior, gerar uma receita para os estados, gerar mais emprego, né? Então esse mínimo de alíquota, na verdade, era um leilão indevido que os estados faziam, informalmente falando, um leilão indevido, por quê? Tem uma empresa lá com 5 mil funcionários, então o estado X falava, olha, vem para o meu estado que eu reduzo para você a taxa de ISS que está 3%, eu vou colocar para você a 1%. Ou eu vou te dar isenção de ISS. Pode vir que eu vou te dar isenção de ISS durante 10 anos. Por exemplo, tá? Não estou dizendo que seria isso. Mas aí fixou justamente um estado ficava prejudicado em relação ao outro, justamente por não atentar ao mínimo que deveria ser. Então, foi fixado o mínimo de 2% de ISS, então tem a igualdade de condições para todos. As penalidades, temos 4 tipos: a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. A indisponibilidade dos bens nada mais é do que você é suspeito, tem provas, né? Só que ainda não está finalizado. Então, olha, você já tem vários indícios de autoria e materialidade, por que não deixar os bens disponíveis? Justamente para garantir que essa pessoa não venda todos os bens, não se desfaça dos bens e venha garantir e ele venha a futuramente ressarcir o erário se realmente for acusado e se realmente for culpado pelos atos de improbidade conforme as suas multas vistas no quadro acima. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, elas são as duas modalidades que exigem o trânsito em julgado. Então não pode haver a perda da função pública, não pode haver a suspensão dos direitos políticos se não tiver sido transitado em julgado. E o ressarcimento erário, como nós vimos, ele é imprescritível. E o juiz, recebida a manifestação, ele tem até 30 dias para decidir de forma fundamentada se vai rejeitar, extinguindo sem o julgamento de mérito. Ok? Então esse é um breve resumo, um breve relatório da Lei de Improbidade Administrativa com os principais pontos para a prova. Valeu!